As rodovias guardam segredos que muitos prefeririam nunca descobrir. Histórias que ficam marcadas para sempre e mudam nossa forma de ver o mundo. O que vou contar aconteceu comigo há mais de 18 anos, quando eu trabalhava como motorista de carreta no estado de Tamaulipas. Era uma época em que me dedicava completamente a essa profissão, percorrendo estradas que muitas vezes eram completamente desconhecidas para mim. Existem trechos de estrada onde podem acontecer muitas coisas com você, principalmente relacionadas à insegurança que existe no meu país. Embora também se fale de coisas paranormais, que geralmente não são contadas porque muita gente se recusa a acreditar nisso, mas que na realidade existem sim. Neste trabalho, aprendi a acreditar nas pessoas sem questionar nada. Por mais estranhas que sejam suas experiências, porque eu mesmo tenho as minhas, as quais escondi por causa do questionamento das pessoas. A verdade é que muitos companheiros perderam suas vidas no asfalto por causa de diferentes situações, seja em assaltos, acidentes e até infartos. Algumas mortes são esclarecidas, outras, as mais estranhas, ficam impunes ou sem solução. Um amigo nos contou a experiência dele. Ele ia de carona numa viagem rumo ao sul do país. Depois de 3 horas de estrada, quando tudo parecia normal, o motorista garantiu que um burro estava atravessado no meio das duas pistas, se assustando de forma exagerada. O estranho era que não havia ninguém ali, mas além disso, o motorista dizia verdadeiramente apavorado que o burro estava em pé nas duas patas traseiras. O amigo que contou essa história diz que olhava para todos os lados sem encontrar esse animal. De repente, o motorista começou a gritar: "O que é aquilo tão horrível?" E freou bruscamente. Os pneus cantaram de forma ensurdecedora. Por sorte, o caminhão não tombou. Mas quando parou completamente o veículo, o motorista tinha morrido aparentemente de susto. Nosso amigo garante que na estrada não havia nada, mas se sentia algo estranho no ambiente. O diagnóstico médico foi infarto. Muitos outros garantem também ter passado por situações paranormais, principalmente à noite, percorrendo estradas desertas e escuras como o Breu. Os companheiros motoristas garantem que as aparições ou fantasmas subiam nos caminhões e até conversavam com eles sobre coisas comuns, para depois desaparecer diante dos seus olhos, deixando-os apavorados. Outros contam ter atropelado pessoas acidentalmente, mas ao descer para investigar, não encontravam ninguém em lugar nenhum. Mas ao subir novamente no caminhão, sentiram uma presença que os acompanhou por muitos quilômetros. Antes de me acontecer o que vou narrar a seguir, eu também tinha sofrido na própria pele alguns incidentes realmente estranhos, alguns mais perigosos que outros. Mas todos também são dignos de contar. Uma madrugada que dirigia já cansado depois de ter percorrido muitos quilômetros, decidi estacionar na beira da estrada para descansar uns minutos. Quando me preparava para fechar os olhos, vi que umas bolas de fogo passaram voando na minha frente, deixando no seu caminho alguns galhos pegando fogo. Pensei muitas coisas. Poderia ser algum acidente. Mas quando passaram novamente, agora voltando, soube que aquilo não era normal. Sabendo que poderiam ser bruxas, me afastei dali correndo. Numa ocasião que passava por uma rodovia, me pararam 2 viaturas no meio da noite. Depois de revisar meus documentos, pediram para eu descer do veículo. Só de olhar o aspecto daqueles homens, soube que eram bandidos. As viaturas eram oficiais, até os uniformes, mas a forma agressiva de me tratar e de falar comigo não eram de um policial rodoviário. Ao perceber que a carga que eu levava estava vazia, me bateram até se cansar. Ouvi quando disseram entre eles que tinham se enganado de caminhão. Depois foram embora irritados, me deixando jogado do lado da estrada. Lembro que, estando quase inconsciente, ouvi passos ao meu redor. Senti um frio estranho que me gelou até os ossos.
Cheguei a acreditar que era o frio da morte. Fiquei ali, jogado por mais de 2 horas, até que alguém parou para me socorrer. Dessa vez, fiquei 2 meses me recuperando. Longe de me afastar da estrada e me dedicar a outra coisa, voltei a subir no meu caminhão sem medo de dirigir. Também lembro da noite que tive pena de uma mulher pedindo carona. Ela estava na beira da estrada no meio da escuridão. Senti um pouco de compaixão por ela e, ao parar para oferecer minha ajuda, 2 homens que estavam escondidos no mato me assaltaram, me ameaçando com uma arma. Tiraram de mim tudo que eu tinha de valor. Não satisfeitos com isso, me arrastaram com a intenção de me jogar num penhasco. Mas na primeira oportunidade que apareceu, me livrei. Me joguei num pequeno barranco, consegui me levantar e saí correndo como pude entre as sombras. Outras vezes, me tocou ver acidentes tão graves que preferi não descer para não ver o estado em que tinham ficado os corpos. Passei por tudo isso e mais, sem contar que tive 3 batidas. Do resultado desses acidentes tenho 7 fraturas. Apesar de tudo isso, o volante era e continua sendo minha paixão. Mas essa história é parecida com tudo que acabei de contar, só que muito mais sombria. Me aconteceu no estado de Tamaulipas há mais de 18 anos. Naquela época, trabalhava numa empresa de transportes muito conhecida por lá. Era tanto o prestígio dela que a grande maioria dos caminhões era de último modelo, coisa que não era muito comum naqueles lugares. Por isso mesmo se diziam muitas coisas, como que se dedicavam ao contrabando. Mas a verdade é que eu nunca tinha presenciado nada suspeito diretamente. Sendo motorista, me davam as informações básicas quando tinha uma viagem. Número do veículo, destino, horários e era tudo. Na grande maioria das vezes, desconhecia o conteúdo da carga. Entrava no caminhão, dirigia até meu destino, voltava, recebia meu pagamento e era tudo, praticamente uma rotina fácil que outros motoristas queriam ter. Em certa ocasião, parecia que ia ser assim. Tudo indicava que seria uma viagem comum como sempre, mas as coisas começaram a ficar estranhas quando me deram um acompanhante que vou chamar de o maluco, que além disso estava armado. Naquele momento, não entendi a situação. Era ele, segundo me disseram, o responsável para que a carga que transportaríamos chegasse segura ao seu destino para o bem de todos. Embora essas palavras soassem muito suspeitas, entendi que, por segurança, não devia perguntar nada. Me senti nervoso porque nunca tinha passado por uma situação assim. Outra coisa estranha foi o horário de partida. Saímos só às 9 da noite, sendo que era uma viagem de apenas 5 horas. Achei estranho o horário, mas não quis perguntar nada. Então chegaríamos para entregar a carga perto das 2 da madrugada, horário em que todas as empresas estavam fechadas. Me refiro aos escritórios. Saímos sob o olhar duro de alguns homens. Por ordem dessa pessoa que me acompanhava, viajamos numa grande velocidade. Me pedia para acelerar cada vez mais, como se tivesse urgência de se livrar da carga que levávamos o mais rápido possível. Corríamos sem se importar que fôssemos nos deparar com uma viatura. O silêncio, a atitude e a maneira como o maluco me olhava me deixavam ainda mais nervoso. Minha intenção era puxar conversa para que a viagem não ficasse tão longa, mas o nervosismo dele era mais que evidente. Perguntei se ele estava se sentindo mal porque estava suando. Quando me respondeu que não e ouvi sua voz, soube que era de medo. Assim foi passando o tempo. Depois de umas 2 horas de viagem, começamos uma conversa. Primeiro ele me disse o nome dele. Me perguntou por que eu tinha aceitado uma viagem como essa. Eu, sem entender, perguntei o que tinha de estranho na viagem. A resposta dele foi: "Você sabe o que tem na carroceria?" Ao que respondi meio hesitante que não, que era só um motorista. Me surpreendi quando me disse que transportávamos pessoas, muitas delas. Por um momento achei que eram imigrantes ilegais, por isso estávamos indo rumo à fronteira. Fiquei meio nervoso sabendo que isso era crime.
Mas esse homem se encarregou de logo me tirar do erro, ao me dizer que todas essas pessoas levaríamos para uma casa de segurança onde seriam mortas por membros de um cartel. Isso me arrepiou todo. Mas isso não era o apavorante. O assustador era que não seria só uma execução. A grande maioria usariam para rituais satânicos, onde os ofereceriam ao demônio em troca de favores. Outra coisa inquietante era que um quarto deles venderiam para as bruxas, que os usariam para seus trabalhos de magia negra, principalmente as crianças. Ao ouvir isso, fiquei tão nervoso quanto ele estava. Pelo aspecto que o maluco tinha, soube que não era brincadeira. Me disse que levávamos muitas pessoas entre homens, mulheres e crianças, mas isso não era o preocupante para ele. O que o deixava assim era saber que outras pessoas encarregadas de levar esse tipo de carga já não voltavam da viagem nem os viam mais. Se não tivéssemos cuidado, podia acontecer a mesma coisa conosco. Fiquei mudo por vários minutos, pensando que poderia ser minha última viagem. Quando reagi, tive a intenção de parar o caminhão e sair correndo sem me importar que estivéssemos no meio da estrada. Talvez o maluco percebeu isso porque me garantiu que se não entregássemos a carga no prazo, nos procurariam até nos encontrar e terminaríamos numa carroceria de caminhão da mesma forma que essas pessoas que transportávamos. Todo o resto do caminho percorri imaginando coisas assustadoras que iam fazer com essas pessoas e que poderiam acontecer conosco. Porque, além disso, falar de rituais satânicos ou ter que ver algo com bruxas sempre me deu medo. Quando faltava um pouco mais de uma hora, perguntei se havia a possibilidade de deixar o veículo por ali perto e nos colocar em segurança. No final das contas, no mato, quem poderia nos encontrar? Então, numa ação rápida, sacou a arma, apontou para mim e disse para eu não pensar em parar. Íamos entregar a carga mesmo que fosse a última coisa que fizéssemos, com uma arma apontada para minha cabeça. Pouco tempo depois, chegamos ao nosso destino, onde, aliás, já estavam nos esperando. O lugar não tinha nada de estranho. Aparentemente era um galpão bastante grande e, apesar do horário que era, havia muito movimento. Conduziram o caminhão para a parte de trás e ali estacionamos de ré. Descemos para falar com o encarregado de nos receber. Não posso negar, eu estava tremendo. Aquele homem que me acompanhava parecia conhecer o caminho. Entramos por um longo corredor, onde havia um vai e vem de pessoas armadas. Algumas nos olhavam com desagrado. Outras, ao passar perto de nós, simplesmente nos ignoravam. No final havia uma porta. O maluco me olhou de forma estranha. Me avisou para eu não me assustar. Então abriu sem nem mesmo bater. Logo, ao entrar, ouvi infinitos gritos de dor. Eram tantos que parecia que tínhamos chegado ao inferno. Não precisava adivinhar nada. Era um lugar de tortura. No interior havia celas e cubículos onde se encontravam muitas pessoas, obviamente contra sua vontade. Parei uns segundos porque aquilo era chocante. Havia outras acorrentadas às paredes e até amordaçadas jogadas no chão por toda parte. Algumas estavam inconscientes. Toda essa área estava toda manchada de sangue. O cheiro de suor e sangue era muito evidente, tanto que me deu náusea. Caminhamos aguentando tudo aquilo. Os choros das mulheres e crianças eram ensurdecedores. O maluco me dizia para não olhar nos olhos de ninguém e para não parar mais. Depois de finalmente atravessar essa área, entramos num espaço aberto. O maluco perguntou por um homem apelidado de A Morte. Então 2 homens nos levaram ao final da construção. No fundo daquele lugar estava a coisa mais assustadora que eu poderia imaginar. Havia um altar enorme, bem alto, uns 4 metros, todo pintado de preto, cheio de velas acesas. Nele estavam 3 figuras de um ser horrível, como nunca poderia ter imaginado, nem mesmo nos meus piores pesadelos. Pensei, se o diabo existe, certamente seria tão aterrorizante quanto essas figuras. As 3 figuras tinham chifres enormes,
mas uma delas tinha asas e patas de cabra. Seus olhos eram tão grandes que quase ocupavam metade do rosto. Além disso, sobressaíam grandes orelhas e um nariz grande. No rosto se desenhava uma grande maldade que podia deixar qualquer um nervoso. A outra, que estava no centro do altar, era uma figura de 2 cabeças de animais que não pareciam deste mundo. Era de cor preta e tinha escamas por todo o corpo, além de uma grande cauda que terminava em 3 pontas. A terceira dessas figuras horríveis era talvez a mais arrepiante. Era um demônio que mostrava as tripas para fora, mas no rosto mostrava um sorriso de satisfação e uma língua como de cobra. Esta parecia que nos olhava. Não posso descrevê-las mais, porque nos levaram para uma espécie de escritório. Ali estava o homem que procurávamos. Nos obrigaram a consumir algumas substâncias que pelo menos eu não conhecia. Por isso logo me senti tonto, mas tentava que não percebessem. Ali ficamos até que descarregaram a carga que levávamos e relataram que estava tudo bem. Estávamos recebendo o pagamento quando ouvi gritos de terror e desespero. Como a porta estava aberta, de forma discreta, olhei. Claramente pude ver que entre 2 homens encapuzados levavam uma mulher arrastando em direção àquele altar horrível. Passaram a poucos 3 ou 4 metros de nós. Como levavam essa mulher segura pelos pés, por uns segundos nossos olhares se cruzaram. Nunca vi mais horror em uns olhos. Sempre que conto esse momento até hoje, não consigo evitar experimentar uma sensação terrível de medo que faz estremecer o corpo e a alma. A expressão que aquela mulher tinha no rosto me deu os piores pesadelos da minha vida. Os 2 ou 3 minutos seguintes foram de sofrimento, tanto para essa mulher quanto para mim, que estava ouvindo praticamente como arrancavam a vida dela de forma cruel, sem nenhuma compaixão. Ouvi sons assustadores que com nada consegui esquecer. Esse homem apelidado de A Morte nos olhava sem piscar. Talvez percebia o medo que tínhamos, porque às vezes dava um sorriso, principalmente quando se referia à maneira como iam morrer essas pessoas, que para ele não tinham valor. Eram só alimento para o demônio. Nos contou divertido que aquela noite era de execuções. Nos disse que se quiséssemos ficar para ver, não havia problema. Mas meu acompanhante respondeu que o patrão estava nos esperando. Como os gritos eram sem parar, por isso tínhamos que nos mudar para outro lugar. Eu desejava com todas as minhas forças que tudo aquilo já terminasse. Pedi a Deus que conseguíssemos sair vivos dali. Minutos depois, quando saímos, já estava todo o lugar num silêncio de morte. Não precisei olhar em direção ao altar. Tinha certeza que já tinham sacrificado aquela pobre e inocente mulher. Além disso, não o fiz pelo terror que me causaria ver essa cena. Mas era impossível não olhar as pegadas marcadas com sangue. Disse que só passaríamos para ver a bruxa para que ela nos atendesse. Depois, dependendo do que nos dissesse, podíamos ir embora. Ao ouvir isso, senti que o sangue desceu aos pés, mas estávamos presos. Não havia para onde correr ou se esconder. Caminhamos em silêncio por um corredor escuro. Não conseguia entender como e para que nos levariam com uma bruxa. Nós já tínhamos terminado o trabalho. Logo paramos. Esse homem sinistro parecia que tinha medo dessa mulher porque não quis entrar conosco. Disse que ia esperar a gente ali. Nós entramos sozinhos. Era um quarto mal iluminado por uma luz fraca de umas poucas velas. Ali estava uma mulher de uns 70 anos. Nem sequer perguntou quem éramos. Olhou a gente de cima a baixo. Cheirou a gente para depois nos colocar no meio de uma estrela que estava desenhada no chão. E ali, enquanto fazia umas orações ou algo parecido, cortou uma mecha de cabelo de cada um de nós. Depois disso, nos passou por cima com um punhado de ervas. Nos deu para beber uma mistura estranha e nos ameaçou com nos enfeitiçar. Se soltássemos a língua sobre o que tínhamos visto ali, nos disse que sofreríamos tanto que morreríamos de dor enquanto vomitaríamos nossas entranhas. Com uma faca nos fez um pequeno corte no antebraço. Depois de cheirar, bebeu o sangue.
Nos disse que assim tinha nos marcado e nos encontraria onde quer que estivéssemos. Segundo nos avisou, não tínhamos forma de nos livrar dos feitiços dela, tanto nós quanto nossas famílias, mas só o faria em caso de necessidade. Quando saímos, o homem apelidado de A Morte estava nos esperando do lado de fora. Tinha um olhar duro quando nos disse em tom ameaçador se tínhamos entendido a mensagem. Ao que respondemos rapidamente que sim. Fez um sinal e, usando palavrões, nos disse para irmos embora antes que se arrependesse. Agradecemos e caminhamos rumo à saída. Quando passamos pela área onde estava o altar, levavam outras pessoas arrastando rumo à morte. Preferi passar sem olhá-las nos olhos. Pouco a pouco, fomos deixando para trás aqueles gritos arrepiantes. Outra coisa inquietante que lembro daquele lugar era o chão completamente vermelho e escorregadio. Quando passamos por aquele quarto, onde estavam todas as pessoas trancadas, me arrepiava todo ouvindo elas nos pedirem ajuda de forma suplicante e não poder fazer nada por elas, sabendo o fim espantoso que as esperava. Mas naquele momento só pensava em sair dali. Todo o caminho dentro daquelas instalações percorremos devagar, mas com medo, acreditando que podiam nos parar a qualquer momento para nos levar diante daquele altar e terminar como essas pobres pessoas. Assim foi, até chegarmos até nosso caminhão. Nem mesmo estando dentro do veículo me senti seguro. Quando saímos daquele lugar, senti que a alma voltou ao corpo. Soube assim que tínhamos escapado pelo menos daquele lugar, porque ainda faltava chegar para entregar o relatório no escritório de onde tínhamos saído. Dirigi sem parar rumo à cidade, sentindo que as mãos tremiam enquanto conduzia o caminhão. Todos aqueles gritos de desespero ecoavam na minha cabeça que achei que ia ficar louco. Foi o caminho mais longo e terrível da minha vida. Chegamos quando o dia estava amanhecendo. Com medo, entregamos o veículo. O pessoal dos escritórios não comentou nada. Nos despedimos como se nada tivesse acontecido para que não nos fizessem perguntas. Essa foi a última vez que vi esse homem, o maluco, como também foi a última vez que passei por ali nessa transportadora. Na verdade, saí fugindo daquela cidade e me escondi o mais longe que pude. Muito tempo fiquei sem sair na rua pelo medo que tinha. Durante muitos dias, fiquei ouvindo aqueles gritos horríveis. As cenas na minha mente não conseguia apagar e os pesadelos eram tão terríveis que acordava gritando. Também lutei contra um sentimento de culpa por não ter denunciado tudo aquilo na hora. Já passaram anos desde aquela noite. Depois de tantos anos, essa experiência ainda me assombra. Continuo trabalhando como motorista, mas nunca mais peguei carretas para longas distâncias. Algumas vivências deixam feridas que o tempo não consegue curar, e essa noite mudou para sempre minha percepção sobre o que realmente existe por aí. Hoje divido essa história porque acredito que algumas verdades precisam ser contadas, mesmo que causem arrepios em quem escuta. Tem certas decisões na vida que a gente toma achando que não vai dar em nada, mas que acabam nos perseguindo até depois da morte. Meu nome é Santiago Garcia. Toda noite, quando o sol se escondia atrás do horizonte e o mundo mergulhava na escuridão noturna, eu começava minha rota como caminhoneiro. Já tinha muitos anos fazendo isso e, finalmente, os vícios me alcançaram. Era um usuário constante de drogas que consumia para conseguir chegar no horário nas minhas rotas. Então, digamos que no ponto em que começou essa história, eu já me encontrava muito dentro da espiral dessas substâncias. Cruzar a fronteira era parte da minha rotina. Uma travessia solitária na estrada que muitas vezes me levava a lugares distantes e vazios. Mas o que vivi numa dessas noites ficou gravado na minha mente para sempre. Uma experiência aterrorizante que me deixou tremendo de medo. Lembro dessa noite como um turbilhão de escuridão e desespero. Um pesadelo que se desencadeou pelas minhas próprias decisões imprudentes.
Ninguém mais teve culpa do que aconteceu, só eu. Nesse dia, estava preso numa mistura de cansaço e ansiedade, lutando contra os prazos apertados e a pressão constante de manter meu trabalho como caminhoneiro. Foi então que cometi o erro que mudaria minha vida para sempre. Decidi recorrer às drogas para me manter acordado. Vale esclarecer que mesmo no estado em que me encontrava, estava lúcido e sei perfeitamente o que aconteceu. A estrada se estendia na minha frente, iluminada pelos faróis do meu caminhão. Apesar de minha mente estar nublada pela fadiga e a droga que tinha tomado, continuei dirigindo, convencido de que podia dar conta. Mas meus sentidos distorcidos pregaram uma peça, e a linha entre a realidade e a alucinação começou a se borrar. Minhas mãos apertavam o volante com força, e minha visão parecia ondular em formas e cores estranhas. A estrada parecia se estender infinitamente para frente e para trás, e as luzes dos outros veículos se transformaram em flashes ofuscantes que pareciam zombar de mim. Me esforçava para manter a concentração, mas minha mente estava num estado caótico e confuso. A lua era apenas um arco prateado fino no céu, e as estrelas pareciam piscar com um brilho diferente enquanto dirigia por uma estrada deserta na fronteira. Mesmo sendo de noite, o ar estava quente porque estávamos no verão. A monotonia da escuridão se quebrava apenas pelo zumbido do motor e o murmúrio suave do rádio. Estava completamente distraído quando algo quebrou a monotonia do que estava acontecendo. Do nada emergiu uma figura no meu retrovisor. Um facho de luz revelou os contornos de um motociclista que se aproximava rapidamente. Meu instinto me fez me mover para o lado para dar espaço a ele, mas algo estava estranho. O motociclista não estava me ultrapassando, ao contrário, parecia gostar de me provocar. Toda vez que acelerava, o motociclista fazia também, me ultrapassando com facilidade, já que eu carregava uma carga pesada. Não pude evitar sentir um arrepio percorrendo minha coluna vertebral. Quem, em sã consciência, se atreveria a fazer racha no meio da noite, numa estrada deserta? A adrenalina se misturava com meu desconcerto, enquanto tentava manter a calma, mesmo com minha mente afetada pelas drogas. Podia raciocinar isso, que a qualquer momento a desgraça ia nos alcançar se um dos dois não recuasse. Claro que naquele momento não estava disposto a fazer isso. Pensei em ignorá-lo e continuar meu caminho, mas algo no olhar desse motociclista me intrigava. Seus olhos pareciam brilhar com um fogo insano, e seu sorriso desafiante desafiava qualquer lógica. Por algum motivo, senti que não podia simplesmente deixar para lá. Senti como um desafio. Então acelerei, decidido a superar o motociclista e que ele entendesse de uma vez por todas quem era o melhor na estrada. Mas mais uma vez ele respondeu com um rugido de seu motor e me ultrapassou com facilidade. Dessa vez, sua risada ecoou na minha mente como um eco macabro, e sua presença parecia preencher o ar ao meu redor. A estrada se estendia infinitamente diante de nós e a luta silenciosa se transformou numa espécie de obsessão. Meu coração batia forte enquanto minhas mãos apertavam o volante com firmeza. Continuamos dirigindo até que a estrada se transformou num túnel escuro, um loop que nos levaria até o fim, e o motociclista acelerou, suas luzes traseiras piscando na escuridão. Pensei que ele pararia para me deixar passar, mas estava muito enganado. Me senti preso numa armadilha, como se estivesse sendo arrastado para um abismo desconhecido. Minhas mãos tremiam enquanto acelerava, seguindo o motociclista no túnel que parecia não ter fim. O eco de sua risada ecoava no espaço fechado e as paredes do túnel pareciam se mover e se contorcer ao meu redor. Minha mente estava nublada pelo medo e confusão, e já não sabia se estava seguindo o motociclista ou se ele estava me arrastando para seu próprio pesadelo retorcido, ou se eram as grandes quantidades de drogas que tinha consumido até aquele momento. O túnel se abriu e o motociclista parou de repente. Meus freios chiaram enquanto lutava para parar a tempo. Olhei para frente, minha respiração entrecortada pelo terror.
O motociclista estava de pé no meio da estrada que me levaria a San Antônio, sua figura escura recortada contra a lua. Então, devagar, o motociclista começou a virar a cabeça para mim. Seu sorriso agora cheio de uma maldade que não dava para descrever. Se fixou nos meus olhos. Era como se ele mesmo soubesse que o que estava fazendo ia além do que poderia existir neste mundo. O próprio tempo pareceu parar enquanto nossos olhares se encontravam, e senti que algo escuro se movia entre nós. Um grito escapou da minha garganta enquanto virei meu caminhão e acelerei de volta ao túnel. Não olhei para trás, temendo o que poderia encontrar se fizesse isso. O rugido do motor e o ranger dos pneus encheram meus ouvidos enquanto escapava desse pesadelo vivente. Então, no meio desse pesadelo de luzes e sombras, vi algo que gelou meu sangue. Mesmo tendo deixado ele para trás, a figura escura de motocicleta apareceu na minha frente. Sua silhueta parecia se mover com uma agilidade sobrenatural. Tentei frear, evitar a colisão, mas meus reflexos estavam embotados pela droga, cansaço e confusão de tudo que estava acontecendo. O som da buzina pareceu chegar até mim como um eco distante enquanto a motocicleta se aproximava perigosamente. Um instante de horror e uma colisão ensurdecedora. O mundo pareceu parar por um segundo eterno enquanto o impacto sacudiu meu caminhão. Senti o estrondo de metal contra metal e o rugido do motor da motocicleta. E então, como um espectro no meio do caos, a figura do motociclista saltou pelos ares. No início, tinha pensado que era um ente, mas depois me dei conta de que tinha que ser uma pessoa real. Talvez uma que era muito mais ágil que a média, mas feita da mesma carne que agora escutava estalar sob as 16 rodas do meu caminhão. O som de seu corpo batendo na carroceria do meu caminhão me perseguiu nos meus pesadelos. Uma imagem que ficou gravada na minha mente. Depois do impacto, quando saí do choque, vi os destroços espalhados e senti que o tempo tinha desacelerado. E então, de repente, tudo parou. O motociclista e seu veículo tinham sido esmagados pelo impacto, reduzidos a um monte de metal retorcido e carne destroçada. Minhas mãos tremiam enquanto segurava o volante tentando processar o que tinha acontecido. A fumaça e o cheiro de borracha queimada enchiam o ar e um silêncio sepulcral seguiu o caos. Fiquei ali paralisado pelo horror do que tinha feito, pela tragédia que tinha causado. Não tenho ideia de quanto tempo passou. O mundo simplesmente se tornou um borrão de acontecimentos, de gritos assustados, de pessoas que passavam pela estrada parando para ajudar, me segurando à força. Embora eu não tivesse intenção de correr, meu corpo reagia automaticamente em estado de choque. Era como se eu não tivesse controle sobre mim mesmo naqueles momentos. Me seguraram contra o chão, enquanto alguém mais estava chorando sobre o corpo do motociclista. Chegaram primeiro as ambulâncias e, alguns minutos depois, o som de uma sirene distante quebrou o silêncio, me arrancando do meu atordoamento. Sabia que era uma patrulha da Polícia Rodoviária Federal. Tinha escutado o som de sua passagem muitas vezes antes. Era claro que tinha que fazer alguma coisa, que tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Olhei ao redor, mas o motociclista já não estava. Só restavam as peças destroçadas do que uma vez foi seu veículo e um rastro de sangue no asfalto. Imaginei que os paramédicos deviam ter levado os restos espalhados sobre o asfalto e colocado num lugar seguro até que chegassem os peritos. Quando chegaram as autoridades, relatei o que tinha acontecido, omitindo a verdade sobre meu estado naquele momento. O oficial parecia desconfiado, mas não havia provas concretas de que eu estivesse sob influência de drogas naquele momento. Naquela noite, enquanto descansava no meu caminhão, as imagens do acidente e o motociclista me atormentaram nos meus sonhos. O terror e o remorso se tornaram meus companheiros constantes e sabia que nunca poderia escapar da culpa pelo que tinha causado. No momento, foi julgado como se tivesse sido um acidente. Então, cumpri minha pena
e saí da prisão em pouco tempo. Tinham passado meses desde aquele fatídico acidente que mudou minha vida para sempre. Tirei um tempo longe da estrada. Precisava me distanciar dos horrores que tinha experimentado e enfrentado. Embora não me tivessem considerado culpado, mesmo que o corpo do homem tivesse acabado no necrotério. Os policiais me disseram depois que o homem era conhecido por dirigir bêbado e naquela noite não tinha sido exceção. Mas o chamado da estrada, o ronronar dos motores e a promessa da liberdade finalmente me convenceram a voltar. Era meu único meio de vida e precisava trabalhar para sobreviver. Com muito esforço e nervoso, subi novamente no meu caminhão e comecei a viagem. As imagens do acidente continuavam frescas na minha mente e o eco do terror ecoava nos meus pensamentos enquanto avançava pela estrada, mas tentava me manter focado no presente, na oportunidade de começar de novo. A noite caía e o céu se tornava um manto escuro salpicado de estrelas. A estrada se estendia assustadoramente na minha frente, exatamente como a lembrava nas minhas noites de prisão. E embora estivesse decidido a deixar o passado para trás, algo no ar parecia carregado de medo. Algo que aparentemente não me permitiria fazer isso e me puxaria com um destino incerto. A sensação de estar sendo observado me inquietava como se alguém estivesse me seguindo na escuridão. Então, no meio da penumbra, o vi. Novamente, a figura do motociclista apareceu no horizonte. Sua presença estava envolta em sombras e um mistério completamente desconhecido para mim. Um arrepio percorreu minha coluna vertebral enquanto meu pé se apertava no pedal do freio. Não podia ser ele, não depois do que tinha acontecido. À medida que me aproximava, a figura se tornava mais definida. O motociclista tinha uma aura escura e ameaçadora, com seu olhar fixo em mim. O pânico tomou conta de mim enquanto as memórias do acidente se desencadearam na minha mente. O que queria? Por que tinha voltado a aparecer? Foram as perguntas que me fiz enquanto o caminhão pouco a pouco parava. De repente, vi algo ainda mais aterrorizante. Chamas emergiram de sua motocicleta, se contorcendo e se movendo como se tivessem vida própria. Meu coração batia forte enquanto observava em estado de choque. Era impossível. Não podia ser real, mas as chamas pareciam crepitar e chispar no ar frio da noite. Minhas mãos tremiam no volante enquanto tentava processar o que via. O motociclista se movia na minha direção, sua figura em chamas se aproximando do caminhão. O terror tomou conta de mim enquanto tentava desesperadamente sair do caminho. Mas algo parecia me manter preso no seu olhar ardente. Lembro que naquela primeira noite, quando tudo começou, o neon de um posto iluminava meu caminhão e me preparei para enfrentar outro trecho escuro de estrada. A droga tinha nublado meu julgamento e não vi nada estranho no espelho retrovisor enquanto entrava na escuridão. Não vi o motociclista que vinha na minha direção e não vi a tragédia que se aproximava. As chamas se refletiam nos seus olhos, um olhar cheio de ira e vingança. Sua boca se abriu, mas não escutei nenhum som. Só senti um medo profundo, uma compreensão intuitiva de que tinha voltado para me fazer pagar pelo que eu tinha feito com ele. Sua morte violenta tinha desencadeado uma sede de vingança que agora se direcionava para mim. À medida que avançava pela estrada, o peso da minha culpa se tornava insuportável. As memórias do acidente me perseguiam. O rosto do motociclista aparecia nos meus pesadelos. Os sussurros de sua voz pareciam encher o interior do meu caminhão, me acusando, me atormentando. Não podia escapar do que tinha feito. Não importava o quanto tentasse negar. Meu caminhão começou a tremer enquanto as chamas envolviam seu veículo. Senti o calor queimando se aproximando. As chamas lambiam as laterais do meu caminhão como garras ardentes. Me vi obrigado a parar preso na estrada enquanto o motociclista em chamas se aproximava cada vez mais. Em pouco tempo, alcançou o caminhão e passaram apenas segundos até que atingiu o tanque de combustível. Nesse momento não levava carga, então foi fácil para ele conseguir.
As chamas começaram a pegar no trailer. Sentia o calor desse fogo queimando minha nuca. Saltei do caminhão e caí no chão, observando sem poder fazer nada enquanto as chamas consumiam meu veículo. O motociclista parou na minha frente, sua figura ardente, iluminada pelo fogo que o rodeava. À medida que as chamas devoravam meu caminhão, sua presença parecia crescer, como se estivesse tomando forma física. Ainda no chão, escutei várias explosões atrás de mim. Não tinha que me virar para saber que, certamente, meu veículo estava ardendo em chamas naquele mesmo instante. As palavras não eram necessárias. Sua intenção era clara. Tinha vindo em busca de vingança, uma vingança que consumiria minha vida da mesma maneira que tinha consumido a dele. Fechei os olhos esperando o impacto das chamas queimando, o calor insuportável que terminaria com tudo. Mas quando abri os olhos de novo, o motociclista tinha desaparecido. O fogo tinha diminuído, deixando apenas fumaça e o casco queimado do caminhão. O vento assobiava na escuridão enquanto ficava ali tremendo e confuso. Estava tão apavorado com aquela aparição que o medo da coisa foi maior que o medo da prisão. Liguei para a polícia na mesma hora e confessei tudo. Eles disseram que não podiam me julgar de novo, mas pela minha insistência acabaram me dando sentença de prisão. Queria fazer qualquer coisa contanto que não me encontrasse de novo com esse ente. A cela fria e escura se tornou meu único refúgio desde aquela noite fatídica. Aqui estou neste canto do inferno, compartilhando minha história com aqueles que a escutarão, numa tentativa desesperada de liberar minha mente do horror que me persegue. Quem ia pensar que meu caminho me levaria a uma prisão da minha própria criação? A noite que mudou minha vida começou com uma decisão estúpida, um erro que nunca deveria ter cometido. As drogas se tornaram minha companheira constante nas estradas intermináveis. Uma forma de me manter acordado e resistir ao cansaço esmagador. Não posso apagar essa escolha da minha mente. A escolha que desencadeou uma série de eventos que me levaram ao abismo. Saí da prisão uma vez, mas acabei voltando por minha própria escolha, e dessa vez para sempre. Os períodos noturnos que passava na minha cela eram os piores, se tornaram intermináveis. Me tornei paranoico, olhando constantemente por cima do meu ombro, sentindo que estava sendo observado pelo motociclista. Mesmo estando cumprindo minha sentença, não havia forma desse ser me deixar em paz. Na cadeia, não tinha lugar para correr, nenhuma forma de escapar. Foi então que soube que não podia escapar da verdade, que tinha que enfrentar as consequências das minhas ações. Confessei meu crime, admiti minha culpa, numa tentativa desesperada de encontrar algum tipo de redenção. Fazia isso constantemente para qualquer um que quisesse ouvir, buscando alívio para minha culpa. Agora era parte do mundo natural, como se seu espírito tivesse se entrelaçado com o meu e não me quisesse deixar para trás. E assim, aqui estou preso nesta cela enquanto minha mente se contorce com o horror que desencadeei. O motociclista é uma figura vingativa que me atormenta mesmo no meu confinamento. Talvez um dia, em algum lugar além desta prisão, eu possa encontrar a paz que tanto busco. Mas sei que isso talvez nunca aconteça. Por enquanto, só posso carregar o peso do que fiz e aceitar que algumas escolhas nos perseguem para sempre. A minha história serve de aviso. Há decisões que, uma vez tomadas, não têm volta, e as consequências podem nos seguir até mesmo depois da morte. Existem lugares nas estradas onde o inexplicável parece tomar forma, onde sombras ganham vida própria e nos lembram que há mistérios que nossa razão não consegue explicar. Meu nome é José Bonifácio. Fui caminhoneiro por mais de 45 anos. Hoje, aos 78 anos de idade, já faz tempo que me aposentei desse belo ofício que me trouxe muitas bênçãos. Horas nas estradas do meu México, ausências nos dias de aniversário dos meus filhos, natais,
Aniversários de casamento me mantiveram longe da minha família, mas bendito seja Deus, tudo tem suas recompensas. Jamais tive acidente algum que me deixasse numa cama de hospital. O caminhão tem seus momentos de quebrar na estrada, mas todos nos ajudamos, pois todos precisamos dos companheiros. Embora nestes tempos seja algo difícil, pois não se sabe quem são companheiros ou são aqueles que gostam de se apropriar do que é dos outros. Os tempos ficaram difíceis nas estradas. Foi por isso que decidi me aposentar de tão gentil ofício. Meus netos gostam muito que eu conte as histórias do meu trabalho como motorista de caminhão. Um deles me perguntou se eu havia tido experiências com o sobrenatural. A verdade é que sim, tive, e para mim é um prazer compartilhá-las. Era meados dos anos 70. Meu irmão Miguel era o mais novo de 5. Ele era jovem e o perdi num acidente que marcou a vida de todos. E foi por causa dele que comecei a trabalhar como motorista de caminhões. E embora já tenha passado muito tempo, não consigo parar de pensar no que minha mãe viveu, no que sentiu diante da perda do seu filho mais novo. Apesar de sempre ser alguém que escuta as experiências com certo ceticismo, essa em particular me fez reconsiderar muitas coisas. O que vou contar para vocês aconteceu há várias décadas. E foi a última vez que meu irmão fez uma de suas rotas longas na estrada, uma que não teve volta. Miguel, um homem duro, acostumado à solidão e às longas horas atrás do volante. Minha mãe sempre me dizia que ele nunca foi um homem de medo fácil. Claro, havia ocasiões que ele ficava nervoso por algumas coisas, mas jamais havia se assustado de verdade, ou pelo menos era isso que eu acreditava. Até aquela noite. Minha mãe estava tricotando uma roupinha para um dos seus netos que estava para nascer no mês de abril do ano seguinte. Ela teve o pressentimento de que algo não estava bem. Meu irmão havia saído para fazer uma entrega de sacos de milho que ia levar uns dias para voltar. Para nós era uma rota comum, uma que ele havia feito várias vezes e Miguel já estava acostumado. A primeira parte da viagem transcorreu sem problema, mas algo estranho começou a acontecer na primeira noite quando ele ligou para minha mãe de um orelhão num pequeno armazém na beira da estrada. Era uma noite fria e meu irmão, enquanto se cobria com sua jaqueta, ligou para minha mãe como costumava fazer. Mas nessa ocasião, sua voz não soava como sempre. Minha mãe me disse que percebeu na hora que ele estava assustado. Ele contou que desde que saiu da cidade, em cada parada que fazia, havia notado uma sombra sempre ao seu lado. Não havia ninguém ao seu redor. Na verdade, ele havia começado a vê-la e senti-la desde um dia antes de sair nessa viagem, mas não deu importância e não disse para ninguém. Minha mãe se lembrava disso até o dia em que faleceu, pois ela passou as últimas horas de Miguel ao seu lado e entre as dores que sentia, ele conseguiu contar o que havia acontecido. Recebemos a notícia terrível de que Miguel havia sofrido um acidente e estava muito mal ferido. Meus pais saíram para Chihuahua para estar ao lado do filho. Minha mãe dizia que seu filho estava apenas esperando por eles para partir com a bênção deles. Ela estava ao lado do filho quando ele começou a contar em pedaços o que tinha vivido naquela madrugada. Segundo o que ele conseguiu falar, aquela madrugada estava densa e se sentia pesada. Os faróis do caminhão atravessavam a escuridão mal iluminando a estrada que se encontrava deserta. Para ele, essa era uma rota que conhecia de memória. Cada curva, cada desnível e cada ponto onde o asfalto dava lugar ao cascalho. Havia dirigido por ali tantas vezes que poderia fazer de olhos fechados. Mas naquela noite tudo estava diferente. Antes de pegar o caminho de terra, havia uma mulher vestida completamente de preto. Ele pensou que era uma das mulheres do povoado que ficava no seu caminho por essa estrada. A mulher se mantinha perto de umas ruínas, onde antes havia sido uma estação de trem. Não estava fazendo nada. Nem sequer parecia estar esperando alguém.
Só estava ali, parada, como se fosse parte da paisagem noturna. Algo nela chamou sua atenção, embora não soubesse explicar o que era. Nunca conseguiu ver bem seu rosto, a escuridão e a maneira como estava. A posição do corpo da mulher não deixavam. Mas havia algo na sua postura que chamava a atenção. Isso deu nele uma sensação estranha. Tentou ignorá-la e continuou dirigindo. No entanto, a sensação de estar sendo observado se manteve mesmo quando o desvio havia ficado a meio quilômetro de distância. Entre as sombras da noite, acreditava ver aquela mulher caminhando pelo mato. Pensou que era só sua imaginação. Uma paranoia passageira provocada pelo cansaço, pois não havia dormido o suficiente. Mas ao chegar ao próximo desvio, no primeiro povoado que estava distante desse caminho, foi que a viu novamente. Estava ali parada no desvio. Sua figura era inconfundível. O vestido preto, a postura parada, a cabeça ligeiramente inclinada para o chão. Não havia como ser uma coincidência. A estrada que percorria não era movimentada durante as noites e as paradas eram poucas e espaçadas para os povoados ou fazendas. Não havia carros que pudessem tê-la levado, nem indícios de que alguém mais estivesse viajando por esse caminho de terra, assim como também não conhecia que houvesse outro caminho próximo. Só por esse que ele havia transitado por vários anos e, no entanto, ali estava. O medo começou a tomar conta dele. Tentou se convencer de que era só uma mulher, uma andarilha ou alguém que parecia com a mulher da entrada nesse caminho. Ele em nenhum momento a associou com algum fantasma na estrada. Só faltavam 2 quilômetros para chegar ao seu destino, mas algo no seu interior lhe dizia que aquela figura não era normal. Voltou a se concentrar no caminho, acelerou e se afastou da parada o mais rápido que pôde. O motor rugia e o som das rodas sobre o asfalto deveria ter lhe dado um pouco de calma. Mas a sensação de estar sendo observado persistia, apesar de não haver ninguém na estrada, nem luzes que mostrassem a presença de outro veículo. Mas não conseguia se livrar da ideia de que alguém o seguia, de que aquela mulher estava perto, embora não pudesse vê-la. O caminho se tornava cada vez mais isolado. Mal havia luz de algum povoado e o único som era o zumbido do motor do caminhão. Mas de repente começou a escutar um som que não gostou. Teve que encostar e desceu do caminhão com cuidado, olhando ao seu redor, e então a viu novamente. Desta vez, embora continuasse sem conseguir distinguir suas feições, teve a certeza de que estava olhando diretamente para ele. Pelo que minha mãe me contou, ele disse que seu coração parecia saltar do peito e que sentia vontade de correr, de fugir dali, mas estava como que grudado no chão, sem conseguir se mover. Finalmente reuniu a coragem para revisar os pneus, mas tudo estava aparentemente bem. Não demorou mais que uns 2 minutos para revisar, sempre olhando para os lados, mas quando chegou à cabine, a mulher já não estava. Olhou ao redor, mas não encontrou rastro algum. O caminho estava deserto e o silêncio era quase ensurdecedor. Sentiu um pouco de alívio do seu recente medo do que estava acontecendo. O sol já ia nascer em breve. Quis ficar ali, mas numa hora ruim, decidiu continuar. Subiu no caminhão e seguiu seu caminho. Com cada metro que avançava, o nó no estômago ficava maior. Sabia que algo não estava bem, que aquela figura não era uma simples coincidência. O medo se transformou numa certeza. Aquela mulher era uma aparição nesse caminho de terra. Quando o céu começava a clarear, o acidente aconteceu. Segundo o relatório policial, o caminhão saiu de controle numa curva perigosa, saiu da estrada e terminou capotando num barranco. Não houve testemunhas nem tempo para que alguém interviesse. Foi por volta do meio-dia que se deram conta do acidente uns trabalhadores daqueles depósitos que viram o caminhão dentro do barranco. Não era muito profundo, mas pela queda, Miguel teve ferimentos internos e demorou muito para a ajuda chegar. O relatório policial
concluiu que havia sido um acidente causado pelo cansaço, um erro humano que o levou a perder o controle do veículo. Embora para minha família essa explicação nunca foi suficiente, muito menos para minha mãe, que escutou seu filho contar sobre o que havia estado o seguindo desde que saiu da nossa casa. Nessa mesma noite, faleceu enquanto meus pais permaneceram ao seu lado. Minha mãe falou da última vez que esteve com seu filho naquele hospital, de como ele havia descrito a mulher e o medo que lhe provocava. Contou como ele havia dito que algo ruim ia acontecer quando desceu para checar os pneus do caminhão, como se aquela figura fosse um mau presságio da sua desgraça. Alguns na família tentaram descartar a história, colocando a culpa no cansaço ou nas situações causadas pela falta de sono. Mas outros, especialmente os mais próximos dele, estavam convencidos de que aquela mulher vestida de preto era talvez a morte, se mostrando de uma maneira que meu irmão não entendeu. Embora já tenham passado muitas décadas da sua morte, nunca saberei com certeza. Mas cada vez que penso nessa história, não consigo evitar imaginar meu irmão sozinho na estrada, sentindo essa presença constante. Talvez nunca saberemos o que era realmente, se era uma simples coincidência ou se, como muitos acreditam, era a morte em pessoa, seguindo-o de parada em parada, esperando pacientemente o momento para levá-lo. A única coisa que tenho claro é que há coisas neste mundo que escapam à nossa compreensão. Forças que se movem nas sombras e que às vezes se cruzam com nossas vidas de formas que não conseguimos explicar. Cada vez que passava por aquele desvio, não conseguia evitar pensar no meu irmão e naquela mulher vestida de preto. Me pergunto se ela era a morte que veio por Miguel, e embora tente me convencer de que é só uma história, uma coincidência trágica. Há noites em que sinto que essa figura pode estar mais perto do que acreditamos. Talvez igual ao que aconteceu com meu irmão. Não há forma de escapar quando ela decide que é seu momento. Anos após a morte do meu irmão, comecei a trabalhar como motorista para uma empresa do Sul na qual transportavam móveis. Mas há algo que nunca confessei. Algo que ficou comigo desde a última vez que dirigi aquele caminhão de mudanças pela estrada que conecta nossa comunidade com o estado de Chihuahua. Naquela noite, a lua estava mal visível atrás das nuvens baixas que anunciavam chuva a qualquer momento, pois nos pegaria na estrada. Felipe e eu estávamos acostumados à nossa rotina de viagens, e essa seria a última desse mês, já que se aproximava a Semana Santa e não viajávamos até depois dessa data. Era meu último trabalho dessa semana, levar os pertences de uma família para seu novo lar na cidade. Havíamos saído tarde demais, e sabíamos. As horas noturnas sempre me incomodaram desde o que aconteceu com Miguel, mas o trabalho não podia esperar. O caminho que conhecia de memória era estreito e com poucos pontos de luz por alguma cidade ou fazendas nas laterais da estrada. Só os faróis do caminhão iluminavam a estrada. Levávamos nossas garrafas térmicas com café para nos manter acordados e nossa conversa fluía. Felipe já era todo um veterano das estradas. Eu dirigia até nosso destino e ele de volta ao nosso lar. Foi no estado de Chihuahua que tive minha primeira experiência paranormal. E mesmo que não acreditem em mim, foi naquele desvio do caminho de terra onde meu irmão havia visto aquela aparição. Os farrapos da sua roupa se moviam contra a pouca pele que se via. O vento balançava o que pareciam ser trapos da roupa fina daquele ser. Parecia que era uma mulher. Mas lembrei das palavras da minha mãe quando garantiu que era a própria morte. No início, não registrei totalmente sua presença. Era como se fosse parte da paisagem, uma figura escura, parada, junto à beira da estrada. Não parei, nem sequer diminui a velocidade. Só passei direto sem me atrever a olhar pelo espelho retrovisor. Mas algo mudou no ambiente, sentimos no ar. Uma sensação pesada. Tentei ignorar, me concentrando na estrada e em mais nada.
Felipe percebeu isso, pois se notou a mudança no seu rosto. Mal havíamos percorrido meio quilômetro quando parecia que alguém tivesse ligado um rádio num volume tão baixo que mal dava para ouvir, mas o suficiente para incomodar. Foi então que lembrei do que meu irmão havia contado para minha mãe antes de morrer. Eu não estava presente nessa conversa, mas ela me repetiu, com o rosto e os olhos carregados de tristeza. Segundos depois a vi novamente. Desta vez estava do lado oposto da estrada, mas mais perto. Sua postura era a mesma. Em pé, parada, com os braços retos ao longo do corpo. Não conseguia ver seu rosto, mas sentia que ela estava olhando para mim. Soltei um palavrão baixinho e de maneira instintiva pisei no acelerador. O caminhão fez barulho ao fazer uma curva fechada. Minhas mãos estavam suadas no volante e o som da minha respiração enchia a cabine. Foi quando Felipe me disse que era melhor eu ir devagar, pois só ia causar um acidente. Ele comentou que também havia visto ela. É só mais um fantasma na estrada. Ele, antes de ser meu companheiro, comentou que outro dos motoristas havia lhe contado a história dessa pobre alma, pois se você reparar bem, a roupa dela era do início do século, era dos tempos da Revolução. Mas ninguém sabia o motivo pelo qual essa alma andava sofrendo por esses caminhos. Eu respondi que, na verdade, era a própria morte que rondava esses lugares. Ao dizer essas palavras, senti que alguém estava conosco na cabine e não era a mulher de preto, pois o cheiro da loção que meu irmão usava encheu o ambiente dentro do caminhão. Soube que tudo ia ficar bem e chegaríamos ao nosso destino sem problema algum. Embora estivesse nervoso e olhasse de relance para o lado direito, esperando ver meu irmão. Mas isso não aconteceu. Me consolei ao saber que estava comigo e me acompanhou numa das minhas viagens, pois deixamos isso pendente e, mesmo que fosse dessa maneira, viajava comigo. Mais adiante, já em Urique, chegamos a um pequeno restaurante. Dona Marta sempre prestativa aos clientes que chegávamos de passagem por esse local. Já não quis ficar com a dúvida sobre o que vimos e o que aconteceu ao meu irmão. Ela, muito séria, me disse que não devíamos ter medo, pois mesmo que não acreditássemos, a morte sempre anda com a gente, só que a gente não vê. Às vezes pula de um carro a outro, como procurando por quem chegou sua hora. Ela me disse que do meu irmão era sua última viagem, pois ela o havia seguido desde que começou a dirigir por esse caminho, mas que ele havia tido a sorte de se despedir dos seus pais e não morrer até que as aves de rapina encontrassem o corpo sem vida dentro daquele barranco. As palavras de Dona Marta tinham lógica para quem não conhecia os costumes dos povoados e suas crenças. Seguimos até nosso destino e sem problemas. Eu sentia meu irmão comigo e, quando chegamos, agradeci por ter me cuidado. A última vez que senti meu irmão foi há 25 anos, quando nossa mãe faleceu. O senti comigo numa viagem a Huatuco. O bom é que já estão meus pais e 2 dos meus irmãos com ele. Dizem que quando alguém vai morrer, aparecem nossos entes queridos e, na idade que tenho, o mais provável é que os veja um dia desses. Não tenho medo da morte, pois sei que, embora ela tenha andado me rondando por vários anos, enquanto trabalhei como caminhoneiro, só me deu um ou outro susto. Faz muito tempo que levou Felipe, pois naquela ocasião que a vimos, ela não vinha por mim, mas por ele. Meu amigo e companheiro faleceu 2 semanas depois que a vimos naquela viagem a Chihuahua. Quando voltamos daquele lugar, começou a se sentir muito mal e foi seu coração, disse o médico. Tive muitos companheiros, mas nenhum falava de ver aquela mulher de preto na estrada. Talvez ela aparecesse para eles e nem percebiam. E foi o melhor, pois não é nada agradável ver aquele ser sem carne.